Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje a gente vai falar que barco não é um carro. Óbvio que não é um carro, né? Mas o que eu quero dizer é que ele não é como um carro nos aspectos ali de itens de série, de acessório. Eu venho aí estudando bastante nos últimos meses, né, sobre o modelo de barco ideal para pesca, né, para passear ali na região de Santos, de São Vicente, com a finalidade de pesca. E eu percebi que tem muitos itens que você tem que adicionar no seu barquinho aí. E eu citei aqui alguns, até anotei aqui, tem itens que às vezes deveria ser óbvio, né? Porque ele é obrigatório às vezes pela lei, pelas regras da Marinha, né? Agora comecei a estudar parte de habilitação, de documentação, então tem itens que são obrigatórios, porém esses itens são itens que são opcionais no barco. Quando você compra o barco, geralmente você está comprando só o casco. E aí é óbvio, né, que a loja ali ela vai querer entender qual que é o propósito, qual que é a finalidade, do porquê você está querendo um barco, e ela vai direcionar os acessórios e os itens que você precisa equipar. Isso vai desde o motor, para você ter ideia, né? Então, começando pelo motor, você tem que escolher a marca, o modelo, o fabricante. Óbvio que dependendo do tamanho do barco, da embarcação, a própria loja ela vai te falar, olha, esse barco que você quer precisa colocar um motor aí de 60 até 100 HPs. Estou dando aqui um exemplo. Igual no carro, né? Às vezes você tem o mesmo modelo de carro com motor 1.6, 2.0, parecido, né? Só que nesse caso do barco, você tem que escolher qual que é o modelo, qual que é o fabricante, qual que é a marca que você vai estar colocando, né? Então, assim, você está comprando o casco de um fabricante, o motor de outro, aí você vai precisar, né, colocar aqueles reloginhos ali, o RPM, o contagiros, velocidade. O que eu descobri, né, é que geralmente quando você compra o motor ele já vem já com os reloginhos que ficam ali no painel do barco. Então quando você compra o casco ele vem pelado, né? Ele vem sem nada ali no painel, vem todo fechado o painel, e aí existe ou a própria montadora desse casco, o próprio fabricante, né, vai fazer a instalação desse motor para você e ele faz a instalação dos relógios que vão acompanhar o motor. Então, às vezes o motor, a gente acha que ele é um pouco mais caro, mas às vezes, né, é por conta desses outros itens. Então ele vai vir com o RPM, com a velocidade, o velocímetro, geralmente vem lá com os reloginhos de pressão do óleo, de temperatura, o reloginho do computador de bordo, que mede ali quantas horas você teve de navegação, quanto que você tem de autonomia. Às vezes, então, né, acaba justificando esse investimento do motor. O motor realmente é o mais caro, óbvio que depende do tamanho, né, do barco. Eu estou falando de um barco agora pequeno, né, até para eu começar nesse mundo, nesse meio. Então é um barco menor, a gente não é um barco grande, né? É óbvio que tem cascos que são maiores, mas esses cascos maiores também precisam de motor maiores e óbvio que o valor do motor vai ser muito maior também. Mas tem itens, por exemplo, direção hidráulica. Direção hidráulica é acessório, você escolhe, não é obrigatório ter esse tipo de acessório no barco. A direção hidráulica acho que vai depender muito do tamanho, né, da embarcação, se vale a pena ou não. Mas tem itens do tipo rádio VHF. Se você está na região do canal, na região costeira, talvez o rádio VHF não seja tão útil, né? Porque você tem ali sinal do teu celular, então você, se precisar de algum socorro, né? Tiver algum incidente, você consegue ligar para o bombeiro, para a marinha, você consegue acionar através do celular. Mas se você se afastar, o rádio VHF ele passa a ser um item obrigatório, precisa ter, né? Para você se comunicar aí com os órgãos públicos, né? Pedir socorro, até mesmo com a marinha, com a marina, onde você deixa o barco, geralmente na marina tem esse serviço de socorro, você precisa ter o rádio, né? É um item importante.
Outros itens, parte de salvatagem, boia, colete, diferente do carro, né, que é lei, agora tem que vir com ABS, tem que vir com airbag. No barco, salvatagem é lei, é regra, tem que ter boia, tem que ter colete, mas é acessório. E tem um monte de modelo. Esse que é o problema, né? Você tem classes diferentes, né? Classe 1, classe 2, classe 3, e aí você tem que saber o que cada classe representa em relação à tua embarcação, ao que você vai fazer, a distância que você vai percorrer, se você vai para alto mar ou não. Enfim, tem muitos acessórios que são obrigatórios. E agora vamos falar então desses itens, né? Porque GPS, ele, se for para andar só no canal, na costeira, não é obrigatório. Eu acho importante, porque no GPS você faz o download da carta náutica e você fica sabendo a região ali onde você está navegando, onde que tem banco de areia, que é os famosos parcel, né? Parcel significa banco de areia, onde ficam as pedras, a distância que você está, qual é a tua localização. Eu acho isso útil, porque eu não conheço, não sou ainda do meio. Para mim é muito importante estar utilizando um GPS para a gente poder navegar com segurança, com tranquilidade. Mas não é um item obrigatório. Colocar um som no barco, isso não é obrigatório. Colocar um sonar, um fishing finder ali para você ver onde tem peixe, não é obrigatório. Mas são acessórios que a gente precisa, né? Eu quero um barco para pescar, então eu preciso desses itens, né? Mas falando dos itens obrigatórios, buzina. Tem que ter buzina no barco, né? É regra, é norma, é lei, tem que ter. Para você se comunicar com outras embarcações, de alguma forma você tem que emitir sinais sonoros, né? Sonoros ou luminosos, só que luminosos isso vai acontecer na parte da noite, mas e na parte durante o dia? Né? Então precisa ter uma buzina, um apito, né? Você tem que ter um meio de identificar para o próximo o que você está querendo fazer ou o que você está precisando. Né? Então, se você vai fazer uma manobra dentro de um canal, por exemplo, você tem que informar se você vai virar à direita, se você vai ultrapassar, né? Se você vai virar à esquerda, se você vai manobrar, se tem alguma restrição no teu barco, se você está com deslocamento ali restrito, se você está com algum problema. Enfim, você tem que ter meios, né, de comunicar com a próxima embarcação. Âncora. Óbvio, né? Tem que ter âncora. Você vai parar num lugar, e aí? Você vai deixar o barco como? Tem que ter âncora, é um item obrigatório. E não vem, quando você compra o casco, não vem a âncora. Você tem que escolher o modelo da âncora, escolher a marca da âncora, quantos metros você quer de cabo, de corrente, enfim. Extintor. Extintor, você tem que andar com as classes, né? A, B e C, é obrigatório. Dependendo do tamanho da embarcação, tem quantidade mínima de quantidade de extintor que você tem que ter. Ou seja, para o motor você usa um extintor de espuma, né? Para a área ali da parte elétrica, ali no cockpit do barco, você tem que ter um extintor de classe voltada para equipamentos eletrônicos, elétricos. Enfim, não vem com o casco, você tem que comprar, é um acessório. Bomba de porão. Bomba de porão, se entra água no barco por conta da chuva, ou se está tendo muita onda e aí está fazendo com que entre água no barco, você tem que ter a bomba de porão para tirar essa água, né? Senão você vai começar a afundar. Existem bombas manuais, existem bombas eletrônicas, automáticas, elétricas, tem vários modelos. Bateria. Tem que ter, no mínimo, 2 baterias no barco. Uma bateria ela é dedicada específica para o motor, né, para o motor ali de arranque, para você poder acionar o motor. E a segunda bateria ela fica dedicada para os equipamentos eletrônicos, para os equipamentos elétricos, para o rádio VHF, para o teu GPS, para o teu sonar. É totalmente separado esse circuito. Existe uma chave seletora, né, que você, quando está navegando, você deixa a chave selecionada para as 2 baterias, porque aí o alternador do motor vai carregar e vai energizar as 2 baterias.
Mas quando você atraca em algum lugar ali para pescar, o correto é você selecionar a bateria dos itens eletrônicos para preservar a bateria do motor, né? Porque se acontecer ali alguma coisa, se você descarregar totalmente a bateria dos itens eletrônicos, você tem a bateria do motor preservada. Então tem que ter no mínimo 2 baterias. E aí eu coloquei aqui outros itens, né, além de GPS, de Fish Finder, né? Assim, não são itens obrigatórios, mas ao meu ver são necessários para a finalidade que eu quero, mas você tem que ter a carreta de encalhe, ou a rodo encalhe, que eles chamam, né? Existe a carreta rodoviária, né, que você transporta o teu barco da casa para a praia, da praia para casa, e tem aquela de encalhe, que ela é uma carreta para você deixar o barco ali estacionado numa marina. Eu ainda não decidi se vai ficar em casa ou se vai ficar numa marina. Provavelmente vai ficar numa marina, né? Até porque eu moro em apartamento, então as vagas aqui são bem limitadas em relação a tamanho, né? E ficar também transportando. Bom, eu vou falar disso aí num próximo vídeo. Mas essa carreta de encalhe você tem que ter. E aí tem as carretas rodo-encalhe, que ela é 2 em 1, né? Serve para as duas coisas, para você utilizar em rodovias, fazer o transporte, e para você deixar ela como encalhe em alguma marina. Enfim, são muitos acessórios, são muitos itens, o que me deixa mais perdido, né? É difícil de decidir, porque você tem muitas marcas. Eu entro na categoria de GPS, você tem Garmin, Raymarine, você tem muitas marcas. Você entra na categoria de motor, você tem Mercury, Evinrude, Yamaha. É muito motor, é muita opção, né? É opção de potência, é opção da marca. Isso acaba dificultando. Se fosse que nem carro, que você compra o carro, ele já sai de fábrica com todos os itens necessários para você rodar e toda a responsabilidade é do fabricante, né? É da montadora, iria ser muito mais fácil se você tivesse isso num barco, mas não é dessa forma, né? Eu estou percebendo que, infelizmente, nesse mundo náutico, ainda não é assim, né? Não sei se é por conta do processo de fabricação de uma embarcação, que ainda é muito manual, é muito artesanal, ainda a indústria, né, das montadoras, dos estaleiros, né, dessas embarcações, ainda a fabricação ela é muito manual. Diferente da produção automotiva, né, que é tudo robô, fabricação em série, produção tudo automatizada. O processo da montagem, né, de um barco ainda é muito manual. Tem 1 ou 2, talvez, estaleiros aqui no Brasil que já está num nível de uma montadora automotiva, de fabricação em série padronizado, né, fabricação em linha. Talvez tenha 1 ou 2 estaleiros aqui no Brasil que já está nesse nível, mas a maioria não é assim. E aí eu não sei se por conta disso você tem que decidir, você tem que acabar tendo que montar o teu barco dessa forma, né? E aí se você tiver um problema, você vai falar com o fabricante daquele acessório que você adquiriu. É um problema relacionado ao casco? Você vai falar com o fabricante do casco. É um problema relacionado com o motor? Você vai falar com o fabricante do motor. É um problema ali com o GPS? Você vai falar com o fabricante do GPS. Não sei se é bom ou se é ruim, mas para quem está chegando agora, como eu, é muita coisa para você estudar, para você pensar, né? Para você adquirir, para você conseguir montar o conjuntinho ideal do barco ideal. Tem muita coisa para você pensar, né? E é por isso que eu peço a tua ajuda. A ideia aqui do canal, a ideia desses vídeos é a gente trocar figurinha, trocar informação. Eu não quero ficar aqui desse lado só contando a minha experiência, as minhas dificuldades e você ficar aí dando risada, mas eu quero que você participe. Se você já vive nesse meio, me dá a sua experiência, me dá dicas, sugestões, ideias. Toda informação vai ser muito bem-vinda. Se você não é do meio,
Então a gente vai embarcar junto aí nessa jornada e você vai acabar aprendendo. Pelo menos eu sei que eu vou estar contribuindo de alguma forma. Mas o que eu quero é isso, essa troca de informação, de experiência. Isso vai me ajudar muito a decidir qual é o barco ideal para pesca, né? Óbvio. Então eu vou te pedir, se inscreva no meu canal, dá o seu joinha aqui no vídeo, isso ajuda a ele ter mais audiência, visibilidade e, consequentemente, outras pessoas vão assistir e também vão poder contribuir com informação, que é o que eu preciso nesse momento. Então agradeço muito pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.